Esta é a história do dia da Rádio Observador. As consequências políticas do caso Tutti Frutti em ano de autárquicas. Obviamente que as notícias são boas. A notícia má é que as pessoas que tiveram o seu nome na praça pública envolvido neste caso tivessem de esperar 8 anos, 9 anos, não me quero enganar, pelo arquivamento do processo. Isso sim é preocupante e deve-nos a nós todos fazer pensar, porque obviamente que estes processos têm impacto na vida das pessoas. Pedro Nuno Santos saúda o arquivamento do processo Tutti Frutti em relação a Fernando Medina e Duarte Cordeiro, dois destacados elementos do PS. O secretário-geral dos socialistas falava esta terça-feira, depois de conhecida a notícia da dedução de acusação contra 60 arguidos entre políticos e empresários. Ao fim de 9 anos de investigação, o Ministério Público quer levar 60 pessoas a julgamento por crimes como corrupção e tráfico de influências. Mas este caso vai abalar mais o PSD do que o PS em ano de autárquicas? É uma das perguntas para a conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira, 5 de fevereiro. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, Ricardo. Este não é o primeiro episódio da história do dia que dedicamos ao caso Tutti Frutti e, seguramente, ou poderá não ser o último. Agora foi conhecida a acusação deste caso. Para facilitar, no entanto, a vida aos nossos ouvintes, Rui Pedro, tu que acompanhas este caso há muitos anos, explica-nos aqui sucintamente o que é isto do caso Tutti Frutti. Bom, a forma como o caso teve este nome até passava um bocadinho por haver aqui suspeitas de conluios até interpartidários entre PS e PSD. Com esta acusação, embora continuem a existir os dois, incide muito mais sobre a parte da fruta laranja, por assim dizer, no PSD. Mas, resumindo muito rapidamente, o caso é muito diferente em vários pontos. Começa também com adjudicações partindo das ligações partidárias que são feitas por várias autarquias em Lisboa, no caso juntas de freguesia. Tem também, por exemplo, uma parte que o Ministério Público não conseguiu provar nada, que acabou por ser arquivada, de negociações entre os próprios partidos para tentar viciar o jogo democrático, de apresentar um candidato mais fraco aqui para ganhares essa junta e menos fraco acolá para perderes essa junta e por aí fora. Quase a dividir uma junta para ti, uma junta para mim. Exatamente. E essa parte não foi efetivamente comprovada. Depois também há uma parte, também nós desenvolvemos aqui no Observador em primeira mão na altura, do chamado Huawei Gate, em que há aqui algumas das figuras acusadas de recebimento indevido de vantagem, ou seja, de ter, no caso, por exemplo, do vereador Ângelo Pereira, esse é o caso, já vamos ver mais à frente, de uma viagem à China que acabou por ser paga no âmbito desses interesses empresariais e, portanto, ele é muito diverso no seu ponto, mas tem, de facto, uma base que é as ligações partidárias são importantes para as pessoas retirarem dividendos para elas próprias, pelo menos para os acusados. E é daí que começa tudo. E é Tutti Frutti porque, no fundo, tem todas as frutas, ou todos os partidos. Sim, principalmente afeta mais, neste caso, o Bloco Central, o PS e o PSD. Sabe-se agora que... vamos mudar aqui um bocadinho a parte gastronómica, que as grandes trutas do PS, na verdade, acabaram por sair melhor disto. No caso Fernando Medina e mesmo Duarte Cordeiro acabam por sair melhor do processo e, portanto, neste caso, acaba por atingir mais o PSD, mas, atenção, está lá Rui Paulo Figueiredo nos acusados e também Inês Drummond, o que significa que o PS não pode dizer que tem ficha limpa neste caso. 9 anos depois é agora conhecida a acusação deste caso Tutti Frutti, 60 arguidos, acusados de diversos crimes que vão da corrupção ao tráfico de influência. Mas, Rui Pedro, vamos primeiro aos não acusados, aos casos arquivados. Fernando Medina e Duarte Cordeiro, ambos do PS, ficam finalmente livres disto?
Deste caso em concreto Tutti Frutti, sim. Aliás, há algumas críticas por parte da acusação a Fernando Medina a alguma forma como geriu alguns processos a nível autárquico, da própria gestão autárquica, mas em nenhuma das matérias foi considerado que havia aqui um dolo e, portanto, nesse aspecto Fernando Medina fica totalmente limpo. Agora, em toda a investigação que tem sido alvo, foram extraídos certidões para outros processos e, por exemplo, o caso que envolve Joaquim Mourão, autarca histórico socialista. Castelo Branco. Esse caso, Fernando Medina continua, no fundo, não está livre desse caso e, portanto, ele diz que acha que vão ter o mesmo desfecho, todos os casos que impendem sobre ele, mas para já, relativamente a este, fica também tranquilo. Se me pergunta se pessoalmente é um alívio uma pessoa ver-se depois de 8 anos, grande parte dos quais não teve sequer oportunidade de falar pela justiça, se não há um certo sentimento de alívio relativamente a isso, há certamente. No caso de Duarte Cordeiro, a situação também é bastante similar. Ele, para já, não tem essa crítica que no fundo, o Ministério Público faz a Fernando Medina, é, de alguma forma, vamos chamar assim, ilibado deste caso, o que não significa que esteja livre dos processos que o levaram a sair do governo e a afastar-se, no fundo, da vida política ativa, embora ele vá aparecendo e seja próximo de Pedro Nuno Santos, porque ele é envolvido numa tal operação influencer que não tem nada a ver com este caso. Era isso que te ia perguntar, ou seja, Duarte Cordeiro, de alguma forma, foi este o processo que condicionou, travou uma candidatura à Câmara de Lisboa por parte de Duarte Cordeiro, ou é o outro processo, influência? Não, na verdade o processo que o chocou e que nós sabemos, porque houve relatos de que depois a polícia até o acompanhou à escola dos filhos, quando foi levar os filhos e que deixou agastado e que na verdade o fez saltar para as notícias naquela fase difícil do governo, que até levou à queda do próprio governo, foi outro processo e, portanto, nesse aspecto, apesar dele já ter vindo manifestar o seu alívio por não estar neste caso e a sua razão, na verdade não foi este o caso. Se ele não é, por exemplo, candidato à Câmara de Lisboa, não é por causa do Tutti Frutti, ou seja, também pende sobre ele, pode eventualmente até ter este desfecho, um outro processo que foi na verdade a gota d'água, porque repara, Ricardo, que ele já era referido neste caso há 9 anos, em alguns momentos por portas e travessas, e isso não o impediu de ser ministro. Portanto, na verdade, o caso que foi mais grave nesse afastamento, ou que o provocou até um afastamento auto-infligido, foi a Operação Influencer. E há, no entanto, nomes importantes do PS entre os acusados. Sim, eu aqui destacaria porque exerce funções a Inês Drummond. Porque, na verdade, que são crimes de prevaricação. Inês Drummond, apesar de não ser uma das primeiras figuras na lista que sucedia a Fernando Medina, foi assim que Fernando Medina saiu, ela que era vista como uma medinista, porque era presidente da Junta de Benfica, saiu da Junta para ir para a Junta de Presidente de Câmara. Na verdade, ela assumiu, no fundo, a liderança dos vereadores do Partido Socialista na Câmara de Lisboa. A coligação acabou por se, de alguma forma, diluir após a vitória de Carlos Moedas, com os Cidadãos por Lisboa, também o próprio LIVRE integrava, enfim. Mas, na verdade, a líder dos vereadores do PS foi Inês Drummond. Agora, ela é envolvida, tem uma ligação muito grande a Fernando Medina e, na verdade, era o rosto, se quisermos, mais identificável da oposição do Partido Socialista a Carlos Moedas na Câmara de Lisboa e, portanto, naturalmente que o facto de ser acusada traz aquele peso ao Partido Socialista de não poder respirar totalmente de alívio e, mais do que isso, não permite apontar o dedo ao PSD porque há sempre, nem que seja um mindinho também apontado para o Partido Socialista. E o PSD lançou paralelamente um inquérito interno para avaliar a atuação de alguns dos arguidos que são deputados do PSD. Precisamente neste caso, qual é que foi a conclusão deste inquérito feito pelo PSD? Estamos a falar de uma investigação paralela que não tem a ver com a investigação judicial. Ricardo, isto é muito interessante pelo seguinte.
Na verdade, esse inquérito incidiu mais sobre 3 deputados. A Margarida Saavedra não foi acusada. Os outros 2 que foram investigados, Carlos Eduardo Reis e Luís Newton, acabam agora por serem acusados. Mas nesse inquérito interno que foi pedido, eu não queria dizer encomendado porque tem uma carga, mas foi pedido diretamente por Luís Montenegro a Carlos Costa Neves, que hoje é o secretário-geral do Governo, não é? Na verdade, foi pedido e não encontrou nada. O que é que alega o PSD? Que, na verdade, o objeto desse mesmo inquérito era apenas para aferir as tais relações que nós falávamos há pouco sobre o PS, as tais negociatas com o Partido Socialista na escolha de candidatos. Ora, isto diz uma coisa. Claro que Carlos Costa Neves não encontra nada, porque isso de facto nem o Ministério Público encontrou e é difícil provar. Como é que eu digo? Um dos exemplos. A candidata que o PS indicou, uma candidata do LIVRE, mais fraca para ir contra Luís Newton, como é que alguém pode dizer... Na Estrela. Como é que alguém pode dizer que essa candidata é mais fraca que outra? Se não pode mandar nos votos dos eleitores, era muito difícil provar essa parte. Agora, Luís Montenegro só pediu esse objeto. Porquê é que não pediu outro? E eu, se fosse presidente do PSD, e há cabimento nos estatutos para isto, queria saber da parte ética, da parte do domínio da ética, pagamentos de cotas, negociatas feitas com base em ligações partidárias, cacicagem de votos, todo o poder à volta. Nada disso foi visto. Nada disso foi visto, não estava no objeto. Carlos Costa Neves nunca ia encontrar o que Luís Montenegro não lhe pediu para ver. Já voltamos à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. E que consequências poderá ter este caso no PSD? Estamos de regresso à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Rui Pedro, vou propor-te agora uma espécie de quem é quem entre os acusados no universo PSD. Vamos talvez começar com o vereador Ângelo Pereira. Quais são as suspeitas e quem é esta pessoa? Ora, no quem é quem, posso-te adiantar dos que me vais perguntar, nenhum deles tem óculos, portanto já ajuda. Mas Ângelo Pereira, começando pelo Ângelo, o Ângelo é desde logo o líder da Distrital de Lisboa do PSD, que é uma das maiores do país. Depois é vereador de Carlos Moedas na Câmara de Lisboa e na verdade já não é. Porque foi suspenso já na sequência desta acusação que saiu e não havia grandes alternativas no caso de Carlos Moedas a suspender Ângelo Pereira, porque o Presidente da Câmara de Lisboa definiu uma bitola quando suspendeu Diogo Moura, que na verdade era um indicado do CDS. Quando o suspendeu, entretanto já regressou porque foi arquivado o processo contra ele, colocou uma bitola ética, que é quem tivesse uma acusação teria que suspender o mandato. Ora, Ângelo Pereira, sabendo disso, tomou a iniciativa. Deixa-me dizer, comparado com outros protagonistas, nunca nada é bom, não é? Mas o crime em causa é um crime de recebimento indevido de vantagem, apenas um. Não tem o mesmo peso de outras figuras que vamos falar aqui. De qualquer das maneiras, também partiu de uma investigação do Observador no chamado caso Huawei Gate, e é essa viagem à China que depois acaba nesta acusação de Ângelo Pereira, que pronto, também vai ter que haver aqui vai haver dificuldades do Ministério Público em provar uma relação direta com ganhos, mas na verdade é isto que recai sobre o próprio Ângelo. E Carlos Moedas, ao final da tarde desta terça-feira, anunciava precisamente que Ângelo Pereira tinha pedido a suspensão do mandato de vereador. Eu penso que aqui foi claro. O Sr. vereador Ângelo Pereira foi um homem de coragem. Foi um homem que imediatamente disse: vou suspender para se poder defender. E ainda no universo autárquico lisboeta temos 2 nomes entre os arguidos que são nomes importantes: Rodrigo Gonçalves e Luís Newton, que é também deputado. Sim, Luís Newton é deputado e teve o mesmo desfecho, que acabou por pedir a suspensão do mandato na sequência desta acusação. Também aqui não havia um Diogo Moura, mas havia um Miguel Arruda, que aumentou a pressão para que, na verdade, os partidos olhem com outro cuidado para aquilo que são os deputados que estão em funções. Portanto, depois de tudo o que aconteceu e com a pressão pública, na verdade, os deputados seriam sempre pressionados a suspender o mandato. E Luís Newton suspendeu.
Sobre Lewis Newton não é apenas um crime, são 10 crimes que lhe são imputados, são 5 crimes de prevaricação e 5 crimes de corrupção passiva, sendo um deles agravado. São muitas coisas, não teríamos tempo. Luís Newton daria... Que é também Presidente da Junta de Freguesia da Estrela. Da Junta de Freguesia da Estrela e ainda da Conselhia do PSD Lisboa. Portanto, tem um peso... Mas para já na Junta mantém-se. Pelo menos à hora que estamos a gravar esta conversa. Não abdicou não suspendeu o mandato na Junta. Creio que foi apenas na Assembleia da República, mas creio que em coerência o poderá fazer, até porque já está a atingir a limitação de mandatos, tem pouco ganho em continuar e certamente que o fará também. Mas na verdade, sobre Lewis Newton dava para fazer 3 ou 4 histórias do dia, tal não é o número de histórias que ao longo dos anos nós também fomos escrevendo aqui no Observador, não por ter nada contra Lewis Newton, mas porque efetivamente foram muitos casos e casinhos a envolver o Presidente da Junta da Estrela. E quando falámos dele, falámos também de Rodrigo Gonçalves. Rodrigo Gonçalves, que era um opositor na guerra interna de caciques, num trabalho que aqui há uns anos o Miguel Pinheiro, o Pedro Jorge Castro e o Vítor Matos fizeram aqui no Observador, em que filmaram a partir das janelas de um hotel uma disputa na própria Distrital de Lisboa, muito interessante, que na verdade dava para perceber esse modus operandi, e Rodrigo Gonçalves era um dos grandes caciques. Depois disso também foi envolvido em várias histórias, nós também noticiámos algumas, outros jornais também, e em alguns momentos foi sempre saindo, teve que se afastar de Rui Rio depois de ser envolvido numa história de botes, depois foi novamente suspeito num outro caso e Luís Montenegro teve que o tirar da Comissão Política, mas todos estes líderes do PSD foram avisados por notícias, não é? Com factos sobre estas pessoas, e no fim do dia decidiram sempre mantê-los nas listas para eleitos a cargos importantes, nas listas das estruturas partidárias, porque eles valiam votos, e não era pouco. E outro nome relevante é de Carlos Eduardo Reis, que também é deputado. Sim, Carlos Eduardo Reis é deputado, é uma espécie de... Eu não diria que é vice-rei de Barcelos, porque é mesmo rei de Barcelos, porque há lá um presidente de Câmara do PSD, mas a influência foi toda do Carlos Eduardo Reis. E o Carlos Eduardo Reis, na verdade, tinha muitas... Ou seja, as suas empresas foram as grandes favorecidas destes contratos. Há muito que andava a passar por isto, mas o mais curioso é que, na altura em que isto aconteceu, o Carlos Eduardo Reis era alguém que estava na lista do Lewis Newton ao Conselho Nacional e que pouca gente conhecia. Tinha perdido a JSD contra o Duarte Marques. Na altura ele até tinha o aparelho controlado e depois houve ali uma mudança de última hora em que o Duarte Marques venceu a Jota, mas não era propriamente uma figura nacional. E é depois de já estar envolvido neste caso e de ter este hecatombe empresarial com base nesta investigação e nas notícias que nós também demos aqui no Observador na altura, que ele se torna uma figura de proa do partido. Rui Rio chama-o, Rui Rio, que entre todos os banhos de ética nunca lhe fez confusão nenhuma o caso Tutti Frutti, e ele torna-se muito importante para a vitória de Rui Rio, até porque Barcelos cresce de uma forma exponencial, vence a Câmara de Barcelos, a Conselhia de Barcelos passa a ser das maiores de Braga e não podemos esquecer aqui uma coisa, que ele foi diretor de campanha de Jorge Moreira da Silva, que na verdade também queria credibilizar o partido, mas na altura não teve outra hipótese para ter alguma votação do aparelho que não fosse chamar Carlos Eduardo Reis. E ainda temos de falar de outro nome do PSD, que é, eu diria se calhar, o principal arguido deste caso, pelo menos aquele a quem irá responder por mais crimes, isto se o processo não levar outra volta entretanto, que é Sérgio Azevedo, que foi deputado do PSD. Sim, o Sérgio Azevedo, enfim, quem faz o PSD há muitos anos e já faz no sentido de seguir a cobertura há 17, sabe que o Sérgio era um senhor de Lisboa, o Serginho mandava em Lisboa no PSD e dentro destas fações todas conseguia movimentar-se muito bem. E portanto não é de estranhar todas estas ligações. O que é de estranhar e que deve chocar a qualquer pessoa é olhar para as transcrições das escutas da acusação e ver que o Sérgio Azevedo falava como se fosse o dono disto tudo e ainda pressionava presidentes de junta do género: tu vê lá no que é que te estás a meter, tu responde-me, tu vê lá, não peças preços mais baixos nas minhas costas e coisas deste género. Não estou a citar de forma rigorosa, mas na acusação é muito assustador até pensar que afinal o Serginho era um Serjão que falava como se fosse o dono disto tudo. Portanto, resumindo e chegando aqui, temos um caso, este caso Tutti Frutti, também nos crimes é um pouco Tutti Frutti, temos suspeita de tráfico de influências, suspeita de corrupção, a parte da
do esquema político do toma lá da cá, essa parte não chegou a ser alvo de acusação, mas no fundo, Rui Pedro, isto acaba por ser pior para o PSD do que para o PS, e que consequências previsíveis é que este caso pode ter quando estamos em ano de autárquicas? Já estamos a falar de presidenciais, mas ainda temos autárquicas depois do verão. Verdade, Ricardo. Acabo também um bocadinho como dizia no início, que é pior para o PSD. Não há dúvida nenhuma que, na verdade, o PSD é muito mais prejudicado pela influência que estas pessoas tinham nas estruturas. E Carlos Moedas é o incumbente, e o incumbente está sempre mais confortável para uma reeleição. Enfim, ele alimenta um tabu que só ele é que acredita nisso. Toda a gente sabe que ele se vai recandidatar, só ele é que ainda não assumiu, mas na verdade era dispensável isto tudo, e até injustamente, porque Carlos Moedas, relativamente a estas pessoas, teve sempre a mesma postura, que é: já que não consegues vencer, junta-te a eles. E ele juntou-se a eles só porque foi obrigado. Inclusivamente tentou tirá-los da conselhia, e sempre que tentou tirá-los, perdeu. E perdendo, teve que se juntar a eles e no fundo, tê-los em cargos de destaque. Vai ser mais difícil para ele, porque são máquinas de votos, de conseguir mobilizar votos. Não vou dizer cacicar para não ferir suscetibilidades, e isso é muito importante para ganhar cada junta, para depois ganhar a Câmara. Sem Luís Newton é muito mais difícil, mesmo que ele não seja reconduzido, é muito mais difícil o PSD ganhar destacadamente a Câmara da Estrela, a Junta da Estrela, o que depois potencia uma votação da Câmara de Lisboa. E, portanto, sim, é muito mais difícil, tendo estas pessoas de alguma forma amarradas a este caso, a Carlos Moedas vencer confortavelmente a Câmara de Lisboa. Obrigado, Rui Pedro. Obrigado, Ricardo. Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.